Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que você está, Marinho? Graças a Deus, muito bem. Tranquilo, paciencioso. De bom humor. Bom humor, eu estou muito legal. É uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez no nosso debate pronto. Você já vai entrando, vai curtindo as nossas publicações, vai comentando. Hoje um assunto interessantíssimo, importantíssimo, que muitos de nós estamos vivendo na pele, que é a questão da educação. Seja do lado de lá do tablado, do lado de cá do tablado, em casa, né, Marinho? A educação, sem sombra de dúvidas, foi um dos setores, podemos chamar da economia ou da vida social, mais afetados pela pandemia, não é mesmo? É verdade, Schumacher e amigos, e você vê como uma coincidência extremamente interessante. Sabia que essa semana, mais precisamente dia 28 de abril, nós comemoramos o Dia Mundial da Educação? Não sabia. Então o nosso programa hoje ele veio bem a calhar com a semana em que se comemora o Dia Mundial da Educação e um tema tão caro aí para nós, caro para os estudantes que estão em casa, para os pais, para os profissionais da educação. Então vai ser muito bacana. E um outro detalhe que eu gostaria de tratar e de trazer aqui para que a gente possa conversar também, né? É algo que para nós, Schumacher, é extremamente peculiar esse tema educação, porque primeiro nós temos uma afinidade muito grande em razão de nós estarmos em sala de aula, sermos professores, gestores também da educação, no ensino superior, mas trabalhando aí já há muitos anos com a educação. Segundo, porque também nós somos pais, né? E os nossos filhos estão passando por esse momento extremamente difícil, além do que, em razão da experiência política nossa, também nos afeta essa situação aí de plano de educação, retorno de aula, aulas híbridas. Eu acho que é muito importante o tema. Você que está nos assistindo, além de curtir as nossas páginas aí, @o_debate_pronto, no Facebook, no YouTube, no Instagram, vai acompanhando a gente, vai deixando sua mensagem. Como que você e a sua família têm lidado com relação a isso? Como que vocês têm passado com relação às aulas online? Tem sido difícil? Tem sido tranquilo? Eu vou falar, Marinho, talvez a gente possa até falar um pouco das nossas experiências, né? Não é nada fácil, né? Você decidir se manda a criança para aula ou não manda, se tem confiança, se os protocolos estão sendo seguidos pela escola, mas também não pode mais deixar a criança em casa, porque a própria criança já não aguenta mais ficar em casa e também os pais têm que trabalhar. Não tem sido mais difícil, aliás, tem sido difícil essa escolha para os pais fazerem, né? E uma outra situação que também nós temos que olhar enquanto gestor da educação, né? Enquanto coordenador de curso, enquanto NPJ mesmo que você está lá diariamente, sala de aula, a preocupação que nós temos de colocar o profissional, o professor na sala de aula, de adotar os protocolos, a equipe de administração, aquela que dá todo o suporte para as escolas, se estão se cuidando efetivamente para uma não contaminação, a relação com os próprios alunos. Então, assim, é uma preocupação muito grande que a gente, a cada dia que passa, a gente sofre mais. E Schumacher, um dado extremamente interessante. Em média, nós estamos aí, principalmente dos alunos do ensino público, há 400 dias. Então, há 400 dias que nós estamos nesse novo normal, nessa situação especial aí na educação, né? 400 dias com essas aulas diferenciadas. Desde o começo da pandemia, 400 dias que a educação está impactada com a questão Covid. Mas pelo menos estão tendo aula, né? Porque parece que no ensino superior federal a situação é diferente, né? Pior ainda. Saiu uma matéria na quarta-feira, dia 28, na RPC, falando que, só para você ter uma ideia, a Universidade Federal do Paraná abre no dia 3 de maio a possibilidade de inscrição dos alunos para o calendário acadêmico 2020. Vixe. Então, ou seja, e outro detalhe, para aula online, não é aula presencial não. Já deveria ter dado tempo, né? Já deveria ter dado tempo. O que será que aconteceu? Não é por falta de expertise, não. Né? Porque você veja bem, existe todas as plataformas e ferramentas para aula online. As próprias instituições de ensino particulares, elas utilizam a plataforma Google for Education, onde existe uma possibilidade de Meet muito, muito bacana, e as faculdades, como por exemplo a FAI, vem surfando tranquilamente. Deixa eu só abrir uma observação para os senhores que estão em casa. A avaliação dos alunos para os professores, os alunos avaliam os professores, aumentou na aula online. Está mais alta
na aula online do que era na aula presencial. E olha que na FAI era de 0 a 5, era 4.20, 4.30 a avaliação dos professores, agora foi para quase 4.50. Esse é um ponto interessante, né? Que ao mesmo tempo em que eles reconheceram a instituição nesse trabalho que foi feito muito com afinco para dar todas as opções, enfim, híbrido, online, mas também eles acabam sentindo falta e valorizando o presencial, né? Com certeza. E te digo, percebendo a importância de estar na sala de aula e tudo mais. E tem um outro detalhe. Por que a Universidade Federal não utilizou, através de um convênio com a Google, utilizou a plataforma Google for Education e o Meet para dar aula para os seus alunos? Não sei. Não vamos longe. O Tribunal de Justiça, por exemplo, você já teve quantas audiências por WhatsApp, por Teams, por outras ferramentas que poderiam totalmente estar à disposição. Falta de dinheiro também não é, né? E outro detalhe que também me fez lembrar. O ano passado nós estávamos pesquisando e chegou para nós a informação que a Google tinha disponibilizado de forma gratuita para a Prefeitura de São José dos Pinhais a possibilidade da utilização da plataforma, gratuita. E a Prefeitura não mostrou interesse. Se tivesse mostrado interesse, as aulas agora para o ensino municipal poderia ter ocorrido de forma online. Que não ocorreu. Nós vamos falar muito, segura aí, nós vamos falar muito sobre a educação em São José dos Pinhais, como que está o processo da Secretaria de Educação, se tem sido feito alguma coisa nesse sentido ou não, se as ferramentas estão disponíveis ou não. Vamos começar, na verdade, mostrando para o nosso público isso aqui, né? Que o pessoal está curioso, eles estão olhando, mas meu Deus, o que será? Estamos ficando chique. Estamos. Posso me sentir o Jô Soares? Claro que pode, cara. Só não pode colocar o uísque. Aqui então, no máximo uma aguinha ou café. Então tá. É pelo horário, né, que a gente tá aqui. Sextou, mas não tanto, é isso? Isso daqui é só abrir o apetite. Tá. Olha só que coisa maravilhosa. O que a gente está fazendo aqui, gente? Isso aqui é a xícara do Debate Pronto, a caneca do Debate Pronto. Vou colocar aqui no buraco sem fundo a nossa produção. Vamos brindar esse momento. Opa! Depois a nossa produção vai transformar isso numa foto. Vamos dar mais um tempinho para ele lá. Vamos lá. Aí. Não, e eu gostaria até de agradecer. Deixa eu puxar aqui os dados, né? Gentilmente, essa obra de arte foi feita pela Nayara, lá da gráfica Gavi. Grande Nayara. E ela, olha, cuidou, Nayara Gráfica Colinha, não. Gráfica Gavi. Acho que essa é a colinha que você está usando, entendeu? Para ler. Não, eu anotei aqui Nayara Gráfica da Colinha, porque na eleição ela é que fez as nossas colinhas, né? Então colinha. é Gráfica Gavi, gráfica digital e offset. Olha o cuidado que eles tiveram em fazer esse material de primeira aqui pra gente. Nayara, agradecemos muito aí o apoio que você está nos dando. E pessoal, se vocês precisarem de uma gráfica espetacular em São José dos Pinhais, tá aí, Gráfica Gavi. E vocês devem estar se perguntando também, tá, e daí o que eu faço para poder ganhar uma xícara dessa, uma caneca dessa? A gente não sabe ainda, nós estamos pensando, com certeza nós vamos fazer um esquema bem legal para você que está nos assistindo poder ter uma xícara dessa também. É lógico que você pode simplesmente ligar para a Gráfica Gavi e comprar a sua, mas nós queremos presentear você que está assistindo a gente sempre aí. E fique atento nos próximos programas que a gente vai mostrar como que você pode ganhar, assim como o pessoal que também ganhou aí do Zé da Breja. Um abraço pro Zé da Breja. E já vamos falar o seguinte, olha aí, ó, Simone Leitão, o pessoal que está entrando. Boa. Valdir Júnior, Edemir, lá do Marcelino, Gustavo Raul, Brandit, Fábio Franqueto, Dr. Fábio Franqueto, Amanda Pereira, um abraço, Cláudio Amaral. Cláudio é um colega meu de faculdade, um amigo, amigo, gente boa, né? Só pode ser gente boa para me aguentar 5 anos na faculdade, o cara é um santo. Leila Biassus, Leila que está contribuindo com o nosso programa hoje com um depoimento muito bacana. Simone Joaquim, Felipe Souza, que já entrou, e a amada Sheila Fábio. Essa é querida. Eu quero mandar um abraço para a Deise, para o Gil, abraço para o Gil, Bruna, para a Camila Daiane Udri, que é a procuradora promotora de justiça. Daiane Udri vai estar num evento lá do Tecnologia da FAI, também assista o nosso programa.
a audiência qualificada da Daiane, o Daniel Castanha, o Heitor, que está sempre junto com a gente, e o Alex. O Alex que é meu primo, ele mora aqui na divisa, Boqueirão, São José dos Pinhais, está sempre acompanhando a gente e mandando algumas mensagens para nós. Bom, então, para não fugir do costume, Marinho, o que nós temos aí para os nossos queridos telespectadores sobre a dica de leitura, né? O que você traz para nós hoje? O Momento Cultural Debate Pronto, né? Exatamente. Hoje a obra que nós trazemos, senhores, é uma obra muito legal, muito bacana, que foi preparada de uma forma extremamente cuidadosa, que ela conta a história do Rotary Club de São José dos Pinhais. O Rotary Club é o clube de serviço mais antigo aqui da nossa cidade. E tem um detalhe, Schumacher, você foi rotariano, sim, você foi rotaractiano. Né? Eu estive no Rotary Club de São José dos Pinhais por 21 anos, né? Foi quase infância, nascimento, infância, juventude e fase adulta. 4730 o nosso aqui. 4730. E esse livro, ele traz toda a história do Rotary Club de São José dos Pinhais por 75 anos. Essa história de 75 anos, que vai ser completada agora em setembro deste ano, o Rotary Club de São José dos Pinhais, que foi o responsável pela PAI de São José, que foi responsável pelo grande movimento da escola Costa Viana, apoio ao patronato, aquela famosa festa do patronato, que saudosa festa que tinha. E essa obra aqui, ela foi pesquisada e foi editada pelo Antônio Sérgio Palu Filho, Lorival Luir Berti Júnior e Sérgio Luiz Cordeiro Muniz. E eles trouxeram um grande apanhado sobre a história desse grande clube e de São José dos Pinhais, e vale a pena você ter acesso a essa obra aqui, é uma indicação nossa. Sensacional. O Rotary, que, como você bem disse, tem a minha parcela de história também no Rotary, no Rotaract. Um abraço a todo o pessoal do Rotaract, Rotary Clube Curitiba Norte. Pessoal sensacional. Achou aí, Marinho, já para quem que nós vamos chamar primeiro para dar o seu depoimento sobre a educação aqui? Claro que sim. Um detalhe interessante, Schumacher e amigos, é que nós fizemos o seguinte: o tema é um tema extremamente necessário de ser colocado para discussão. E nós não poderíamos trazer aqui talvez só o nosso olhar, né? Então nós fomos buscar quem? Nós fomos buscar as falas ou as vozes daqueles atores que fazem parte da educação, não somente de São José, mas de Curitiba, do estado, para que eles pudessem trazer a contribuição deles. A primeira pessoa que vai trazer essa informação é a presidente Sâmia. A presidente Sâmia, ela é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, do SINSEP, e ela vai trazer aí a contribuição dela no sentido de educação e pandemia. Qual que é a relação existente? Vamos escutá-la. Boa noite, pessoal. Eu sou Sâmia Leisa, secretária-geral e presidente interina do SINSEP, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São José dos Pinhais. Minha gente, veja bem, nós defendemos um serviço público de qualidade. Nós defendemos a garantia de melhores condições de trabalho, de saúde e segurança. E percebam vocês, neste contexto de pandemia, é impossível um volta às aulas sem a previsão de um protocolo de saúde e segurança, sem condições mínimas estruturais. Infelizmente, na rede pública municipal, nós temos prédios muito antigos e prédios esses que nunca passaram por manutenção. A administração não pensa nas condições de infraestrutura acerca aí das unidades de ensino. Inclusive é um debate que o sindicato faz, porque valorização também passa por condições de trabalho, condições estruturais. Hoje um estudante da rede municipal não consegue ao menos manter a distância de um para o outro. Nós temos salas de aula e com cerca de 30, 35 crianças. Então, nesse contexto fica inviável um volta às aulas. Ainda mais num período de pandemia, quando o servidor municipal, quando o professor, a professora, o educador, a educadora, os atendentes de creche, né, os profissionais da escola, toda a comunidade escolar não foi vacinada ainda. Volta às aulas tem que ser com vacina e com protocolo de segurança.
Nós já estamos discutindo uma situação que é latente. As nossas unidades não têm nem sequer alvará para funcionamento. Nossas unidades não têm protocolos de atendimento, diferente do comércio, que necessita de aferir a temperatura das pessoas quando adentram aí nos estabelecimentos do comércio. E as escolas estão funcionando, mas neste contexto nós não temos nem esse protocolo. Então, o sindicato é contrário à volta às aulas, sem condição, sem saúde e segurança, sem protocolos adequados. Deixo aqui o meu abraço e o meu agradecimento. Uma boa noite a todos e todas. Bom, pessoal, eu queria chamar agora um depoimento interessante da psicopedagoga, né, Marinho? Psicopedagoga Leila Biezos. É esse o nome dela? Piassus. Então acho melhor você apresentar ela, que você sabe melhor. Bom, a Leila, ela é uma profissional de São José dos Pinhais, moradora aqui há vários anos, trabalhou em outros empreendimentos, foi bancária, né? E a Leila, ela é professora, sala de aula e também psicopedagoga da rede municipal de ensino. Vamos ouvir e ver o depoimento da Leila. O que eu penso sobre o retorno das aulas? O que eu tenho a dizer? Eu tenho a dizer o seguinte, que como a educação é um direito de todos, as crianças devem retornar. Eu, como cidadã, como mãe, como professora, como psicopedagoga, acredito que hoje nós temos crianças fora da escola, nós temos escolas funcionando com crianças dentro da escola. E se as nossas leis permitem a igualdade, a equidade e o direito, nós temos que fazer com que as autoridades, o mais breve possível, utilizando-se de todos os recursos possíveis para que todos os protocolos sejam cumpridos com maestria, não é na brincadeira, é com acompanhamento. Os professores devem estar na classe para serem vacinados o mais breve possível, para que essas crianças voltem imediatamente para a escola. Bom, pessoal, vamos falar também sobre o que aconteceu no ramo legislativo com relação à educação, né? Nós vamos lembrar aqui que no primeiro momento, lá em março do ano passado, houve aquela corrida para o fechamento de todos os lugares coletivos, não se sabia direito quem era o público predileto do vírus, vamos chamar assim, né? E fecharam-se as escolas. Hoje talvez já não se teria a mesma atitude. Arrisco dizer que certamente não seriam as escolas as primeiras a serem fechadas. E tanto houve uma mudança de pensamento que a Câmara, vocês estão vendo aí, a Câmara Federal de Deputados aprovou um projeto que transformou a educação em serviço essencial, né? Mas o que isso significa, Maria? Transformar em essencial? Significa que, independentemente das bandeiras, vermelha, laranja, preta, amarela, o serviço da educação continua, é isso? Eu falo o seguinte, eu acho que... Qual é o efeito prático, né? Porque não elevou dentro da programação da campanha de vacinação professores ou alunos para um grupo prioritário. Eles permanecem, principalmente os professores, no quarto grupo da vacinação. Ok, você tratando a educação como serviço essencial, não fecharia, né, nos lockdown ou através nas bandeiras, como é o caso de Curitiba, bandeira vermelha, bandeira amarela. Mas não é o que está acontecendo no dia a dia, né? A gente pode perceber que mesmo em lockdown ou em distanciamento social, a educação ela não está sendo priorizada. Veja no estado do Paraná que a educação, pelo menos pública, estadual, ela não retornou depois desses decretos de distanciamento total. No nosso município, a mesma situação. Então, qual que é o resultado disso? Prático, na minha opinião, nenhum. E você mencionou o estado do Paraná, o pessoal está vendo na tela também aí, a notícia do governador Ratinho Júnior, sancionou na terça-feira 23 a lei que considera de natureza essencial as atividades e serviços educacionais prestados no sistema estadual de ensino no Paraná. A norma possibilita, estou lendo aqui a matéria, o pessoal está vendo, a norma possibilita que as escolas continuem abertas, inclusive com atividades presenciais. No Legislativo, a proposta tramitou em regime de urgência, sofreu algumas alterações, enfim, também reconhecendo
Mas fazer uma lei é fácil, né, Marinho? Você se reúne lá, é relativamente fácil, coloca lá uma ideia no papel, o papel aceita, é sancionada a lei. Diferente de você ter um plano. Quais são as cidades? Quais são os alunos que vão ser afetados? Qual que vai ser o sistema? Vai ser Google, vai ser Team, vai ser Microsoft? Qual que é o sistema que vai ser utilizado? Então, não, vamos colocar à disposição dos alunos e das famílias o ensino híbrido. E é isso que está faltando, né? E só para você ter uma ideia, nessa semana, na terça-feira, teve a votação, por exemplo, da cidade de Cascavel, aonde foi colocada a educação como ensino essencial. E também os professores, não como ensino essencial, mas os professores como prioritários na vacinação. Só que assim, é uma posição local, que não está em harmonia com o posicionamento do Ministério da Saúde, onde determina quais os grupos prioritários, né? Então assim, você coloca como essencial ou a necessidade da vacinação dos professores, mas o governo federal não distribui vacina para os professores, porque ele está distribuindo de acordo com o projeto e com os grupos prioritários. Agora nós estamos terminando o segundo grupo, que é o idoso, estamos indo para o terceiro grupo, que são das pessoas com comorbidade e as grávidas, né? Grávidas ou as mães recentes, mas não prevê a vacinação dos professores, ou seja, não vai ter vacina para eles, né? Então assim, é um posicionamento local que não vai surtir, na minha opinião, efeito, se por acaso o governo federal não se antecipar na distribuição da vacina. Vamos ouvir mais alguns... Deixa eu só fazer uma observação, Gilmar, que me chamou muito a atenção, porque nós tivemos, e eu falei de Cascavel, me lembrei de São José dos Pinhais. São José dos Pinhais foi propalado um projeto de lei que foi aprovado por unanimidade entre os vereadores para a colocação dos professores no grupo prioritário de vacinação. Se lembra? Uhum. E aí o que aconteceu? Só que ninguém falou mais nada. E nós fomos atrás para ver assim, o que foi que aconteceu? Os professores vão ser vacinados? Por que não foram chamados ainda? E o que nós descobrimos, né? Esse projeto de lei, ele colocava os professores no primeiro grupo, que ainda estava na época da aprovação, a vacinação no primeiro grupo, que eram os profissionais da saúde. Aí foi para a prefeitura. A prefeita utilizou todo o prazo possível para fins de se manifestar, se vetava ou se sancionava. E o que aconteceu? No último dia, nos últimos minutos, ela acabou vetando o projeto de lei. E vetou por quê? Porque já tinha passado a vacinação do primeiro grupo, já estavam no segundo grupo, e o veto foi não da inconstitucionalidade, não do interesse político, porque senão ela ficaria numa situação extremamente delicada, mas porque já tinha passado o primeiro grupo e já estava em vacinação do segundo grupo e o projeto de lei perdeu o objeto. Vamos chamar o outro depoimento? Vamos. E o depoimento agora, senhores, é do professor Geucinês. Ele é do Colégio Costa Viana, Colégio Público Estadual Costa Viana, e desde 1998 ele é professor de língua portuguesa. Então vamos ouvi-lo para ver o que Geucinês, o que você pensa com relação à pandemia e à volta da educação presencial ou de forma híbrida? Para que venhamos a falar sobre o retorno às aulas nas escolas públicas, é preciso apenas relembrar que já estamos há mais de um ano, né, nesse estilo remoto. O ano passado foi um aprendizado, né, e toda questão de adaptação aos poucos, e nesse momento quase uma totalidade, né, das escolas públicas estão com o estilo de aula via Meet. Tem grande acesso? Tem escolas que sim, tem escolas da periferia que não. Então, essa é a grande dúvida. Se voltaremos com todos os professores, com todos os alunos? Talvez não, devido à falta de vacinação. Exatamente aí é o ponto primordial para um bom retorno. É necessário, faz-se necessário que todos os professores e funcionários ligados diretamente à educação tenham o quê? Sido vacinados. Para que haja segurança para o pai que vai levar até o portão da escola seu filho, sua filha, e para que esse funcionário que está recebendo, esse professor que está recebendo, também esteja com segurança. É preciso que haja insumos suficientes para o cuidado, higienização e todos os aparatos para que esse colégio esteja preparado, a escola esteja preparada para receber esse aluno e dar continuidade. Porém, há mais um fator.
que é muito importante. Aqueles que não poderão participar, se houver só um percentual, como eles farão? De que forma eles estarão estudando? Em casa? E se essa parcela for aquela que não teve até agora como ter acesso, que só foi buscar aula impressa? Então ela vai continuar de uma forma que não é igualitária. E o ensino tem que ser igualitário a todos. Todos têm direito à educação. Então como é que faremos para esse aluno que muitas vezes só tem um celular da família e esse celular ele não é tão atualizado para que dê recurso para que ele possa assistir uma boa aula, fazer seus exercícios e o pai ou a mãe precisa para trabalho. Nós temos que pensar em todos esses fatores. Voltar com segurança, sem dúvida, é essencial. Mas se voltar com segurança também é pensar nesse aluno que não estará voltando. Porque acredita-se que não poderá voltar em massa, precisará voltar escalonado. E esse escalonamento vai ser de que forma? E esse aluno que não tem esse acesso, como é que faremos? Então, mas o principal ponto que é necessário é lembrar que enquanto não houver a imunização dos professores e funcionários, devidamente, e que todos os colégios estejam preparados para recebê-los com todos os insumos, não tem como voltar. Por quê? Porque são vidas. E as vidas são de pais, professores, alunos, famílias e comunidade. Nós temos que pensar em vida. São seres humanos. É essencial voltar, sem dúvida, porém com segurança. Bacana a posição do professor Geucinês, até porque trouxe uma visão da educação estadual. Agora também nós estávamos falando da Universidade Federal, né? E já que nós estamos falando de educação, nós temos que falar em educação infantil, a educação fundamental, o ensino médio, e temos que falar também sobre o ensino superior. Público e privado. E agora nós gostaríamos de convidar o professor Everton, que é pró-reitor da FAI Centro Universitário, para que ele traga sua contribuição também com relação à educação, pandemia, retorno às aulas. E, professor Everton, o que você acha de tudo isso? Em relação à volta às aulas, a pergunta de como deve ser a volta às aulas, eu vejo que deve seguir rigorosamente a legislação federal, estadual e municipal. Em especial a educação superior, o governo do estado do Paraná emitiu uma resolução na qual dá todas as orientações para as voltas às aulas. Seguindo rigorosamente essas orientações, vemos que podemos ter uma volta às aulas segura. Em relação ao quando deveremos voltar às aulas, eu vejo que imediatamente após a liberações dos órgãos, novamente, federais, estaduais e municipais. No caso do Paraná, para instituições privadas, está liberado. Então, vejo que deveria ser retomado, seguindo todos os protocolos de segurança, e também com um alinhamento perfeito entre instituição, professores, alunos e famílias, para ter todos os cuidados de segurança, de saúde, e podermos, com toda a saúde mental e física, retomar as aulas presenciais, que é um ponto tão importante para a socialização dos alunos e a evolução da aprendizagem. Temos mais algum pai aí, Marinho? Alguma pessoa para a gente chamar para falar sobre esse problema no âmbito mais familiar? Assim? Depois a gente pode até falar um pouco sobre os nossos próprios dilemas aí. Nós temos 2 depoimentos que nós fomos buscar, né? Porque, se vejam bem, nós vimos o olhar do sindicato, o olhar dos envolvidos, professores envolvidos nas escolas, tanto estadual quanto municipal, quanto ensino superior. E agora, eu acho que seria interessante da gente ouvir o depoimento dos pais, né? Mas para que a gente possa ter uma visão melhor, vamos ouvir uma mãe, onde as filhas estão no ensino particular, e vamos ouvir um pai, onde os filhos estão no ensino público. Então, vamos começar pela Sabrina Fabro e depois nós vamos ouvir o Dirceu. Olá, meu nome é Sabrina, eu sou a mãe da Beatriz e da Gabriele, e a minha opinião sobre o retorno às aulas presencial que é algo muito importante, mas muito importante mesmo, principalmente pelo fato de eu e do meu marido não termos condições de deixá-las assistindo às aulas online em casa, né, devido ao nosso trabalho.
Então, assim, é algo para a gente fundamental esse retorno. Não só pelo trabalho, pelo nosso, né, nosso compromisso, mas também por elas, porque a gente percebe que o desenvolvimento delas estarem presencialmente na escola, com o contato com os outros colegas e os próprios professores, isso é algo assim inexplicável, porque elas se sentem melhor, se sentem alegres, então isso faz muita falta no dia a dia para elas. Sobre a segurança em relação à pandemia, eu me sinto totalmente confortável. A escola oferece um cuidado que é extraordinário. Eles têm o álcool em gel à disposição a todo momento, na mochilinha delas vai o álcool em gel, então assim, a máscara é trocada 3 vezes durante o dia, então assim, eles tomam total cuidado, então para mim é muito importante. Olá, meu nome é Dirceu, eu tenho 2 filhos nos colégios estaduais aqui de São José dos Pinhais, e a minha opinião ela é positiva e eu apoio o retorno às aulas. Motivo pelas quais, há um tempo atrás, o colégio colocou para nós, família, né, de que forma que isso iria acontecer, de que formas as aulas iriam acontecer. Num sistema híbrido, onde que teria o distanciamento na sala de aula, em no máximo 15, me falha a memória, 15 alunos por sala, e inclusive os intervalos, a quadra seria fechado, né, não seria aberto a meninada jogar bola e tal. Inclusive os intervalos seriam intervalos alternados, né, para não ter aglomeração. O uso de álcool gel, levar 2 máscaras obrigatoriamente, né. Então assim, eu percebi que o colégio realmente estava preocupado e o que era nos colocado oferecia segurança. Isso lá no começo de março já. Mas depois, na sequência, veio aqueles decretos, uma sequência de decretos do governo do estado, dizendo que não poderia, e lockdown e tal. Enfim, até hoje ainda não retornou às aulas, né? Eu vejo outras situações na nossa sociedade, supermercados, ônibus pela manhã, basta você ir no terminal de ônibus e verificar como está a aglomeração dentro dos ônibus, todo mundo sabe, isso é uma realidade. Um outro local, supermercado, você vai no supermercado, está lotado os supermercados. Então assim, shopping, então tem vários outros pontos na cidade, no nosso meio, que tem aglomeração. Então eu observei naquele momento, naquela hora, onde que o colégio, a diretoria estava preocupado com a segurança e eu creio que poderia ter voltado, e ainda eu apoio o retorno ainda, porque eu sei que o colégio vai cuidar e com certeza para evitar essa disseminação e a contaminação entre os alunos, colégio e tal. É sensacional ouvir pessoas que estão sofrendo e passando por essa situação que todos nós estamos passando, né? Eu disse uma vez numa reunião de amigos, e o Marinho talvez até concorde comigo, se toda situação difícil ela passa, depois a gente acaba tendo uma história para contar, e eu me vejo daqui 70 anos, que eu vou estar começando a ficar velho daqui 70 anos, e eu vou lembrar desse momento, assim, poxa, eu estava lá na pandemia, não sei o que. Eu tenho esse lado bom, assim, pelo menos eu vou ter essa história para contar a despeito de toda essa tristeza que a gente passa. E vivendo intensamente a questão das aulas, porque foi uma discussão lá em casa se o meu filho, enfim, deveria retornar ou não presencialmente. Só que a nossa realidade, Marinho, lá é diferente. Vou me dar o direito de falar aqui, porque pode ser que alguém se identifique que está ouvindo a gente. Temos uma rede de apoio, ele mora com a mãe, mas lá tem a tia, tem a avó. Então, existem pessoas que podem ceder esse tempo e, por sorte, a avó e a tia que moram perto são o quê? Professoras aposentadas. Então, é uma situação extremamente tranquila e uma situação extremamente atípica. Não é a realidade de 99% das pessoas da população brasileira. Tanto que eu estou lá no grupo, ele estuda por conta da FAES, estuda no Bom Jesus, no grupo de pais e mães, e o pessoal querendo porque não tem outra opção, precisa mandar as crianças para a escola. Nós optamos por esperar ainda, porque temos essa possibilidade. Mas mesmo assim chegamos à conclusão que, não fosse o caso de ter essa situação diferenciada,
já estaria também tendo aula presencial. Porque eu me sinto seguro, pelo menos a instituição na qual ele frequenta me passa essa segurança. E você veja bem, essa é uma realidade, é uma das realidades existentes no que diz respeito ao enfrentamento dessa pandemia e no caso específico da educação. Só que assim, nós temos umas realidades diferentes, Schumacher, e que eu gostaria de trazer aqui para os colegas. Primeiro, vamos falar sobre a rede estadual de ensino. A rede estadual de ensino, ela está na forma online desde o ano passado. Os professores são extremamente controlados, conversando com professores do ensino estadual, e eles estavam falando lá que eles têm que dar aula de 50 minutos todos os dias, a carga horária deles 40 horas aulas, eles têm que dar 40 horas aula, se não é descontado, eles têm que abrir o endereço do Meet, né, para que o aluno assista. Tem a realidade do centro, onde tem uma presença maciça dos alunos acompanhando as aulas online, algo em torno de 80%, mas daí quanto mais distante vai se ficando do centro, os bairros mais afastados ou de uma classe social um pouco mais baixa, em razão até de dificuldades de conexão e a disponibilidade de estar à frente do computador, já cai, né? Tem históricos aí de professores em sala de aula dando aula para 4, 5 alunos em bairros mais distantes. Isso é a experiência do ensino público estadual. E o ensino público municipal, nós temos uma realidade totalmente diferente. Por quê? Não existe aula presencial, não existe aula online, não existe aula híbrida, não existe um plano de retorno às aulas pelas informações que nós estamos tendo. O que acontece, Schumacher, aqui em São José dos Pinhais, que é diferente de Curitiba. São José dos Pinhais é preparado um material como se fosse uma apostila e a cada 15 dias é encaminhada para o aluno e o aluno tem que ter a ajuda dos pais para desenvolver aquele material. Então assim, se o pai está trabalhando, porque necessita estar trabalhando, né? Graças a Deus que está trabalhando, quem que vai acompanhar o aluno no desenvolver dessas atividades? Ou seja, o prejuízo está muito forte. E nessa linha do que você está contando, até tem ação do Ministério Público do Paraná, o pessoal está vendo aí, que eles apresentaram algumas ações duas ações civis públicas para forçar ou para pleitear o retorno às aulas presenciais, porque justamente reconhecem as diferentes realidades entre os alunos da escola pública, né, das escolas públicas. Muitos não têm essa realidade que você traçou. Isso não é AD, não é híbrido, isso aí é homeschooling. E depois tem outro detalhe, né? É diferente de Curitiba. E olha que o Ministério Público entrou com uma ação civil pública contra a Prefeitura de Curitiba, exigindo que ela apresente um plano de retorno às aulas. E Curitiba, ela tem aula online. Curitiba utiliza a TV. A TV aberta, onde existem alguns canais para que tenha as aulas. Então isso é disponibilizado ao aluno, então o aluno não precisa necessariamente ter acesso via YouTube, porque as aulas também são YouTube. Então ele pode escolher ou os canais abertos de TV ou YouTube, que não é o caso de São José dos Pinhais. Eu não sei se o Ministério Público aqui da nossa cidade está já trabalhando isso. Agora, se veja um detalhe interessante. Mesmo assim, o Ministério Público está tomando essas atitudes. E agora me surgiu até uma ideia aqui, né? Uma provocação que eu acabei me lembrando de uma conversa que eu tive com alguns professores da rede municipal de ensino. Por que não fazer um convênio São José Curitiba e utilizar a mesma TV aberta para que o conteúdo é o mesmo? O conteúdo é o mesmo. YouTube, o conteúdo é o mesmo. E aí faz uma parceria São José Curitiba ou as cidades que não têm essas aulas híbridas, ao invés de ficar desenvolvendo uma plataforma, é a mesma coisa da federal, né? Desenvolve uma plataforma, sendo que a Google disponibiliza isso. Então, a São José dos Pinhais quer desenvolver uma plataforma de ensino online, um ensino híbrido, sendo que poderia, através de uma parceria com o município de Curitiba, utilizar a estrutura de Curitiba. E por que não faz? É difícil. É difícil. E fica aqui aberto o espaço para o secretário de Educação, cujo nome é? Aldria Matoso. Aldria Matoso, para, enfim, mandar mensagem. A gente vai fazer questão de passar aqui. A equipe do Debate Pronto entrou em contato com a Comissão de Educação da Câmara de São José dos Pinhais, que é composta pelos vereadores Luiz Monteiro,
Paulinho Maradona e o Wilson Cabelo. Tem mais um, eu estou esquecendo o nome aqui agora, professor Wellington. Tem algum? Professor Wellington. Infelizmente não tivemos retorno, não sabemos. Daí a gente fica pensando o quê, né, cidadão? Não tivemos retorno por quê? Porque não quiseram falar? Vamos perder a oportunidade de demonstrar o que está sendo feito? Ou simplesmente porque não foi feito nada? Né? Não podemos dizer que não foi feito nada, mas também não podemos dizer que algo foi feito que não nos disseram absolutamente nada. Você aí que está nos ouvindo, que está nos vendo, já vai mandando sua mensagem, mandar um abraço a todos vocês que estão interagindo fortemente com a gente e questione também o seu vereador, o seu secretário, para que eles lhes respondam. Tem mais alguma notícia? Acho que a gente já passou todas aqui. Tem a questão do Paraná, que o nosso querido telespectador já viu, já levantamos também a questão das ações do Ministério Público e achei muito triste ficar sabendo, na verdade já sabia, mas essa confirmação de que os nossos alunos da Universidade Federal estão aí há mais de um ano e agora, repisando a notícia que você já falou, agora que vão ter alguma expectativa de voltar para a sala de aula. É um tempo perdido. Tem vários estudos, a gente pode depois colocar aí alguns estudos sobre o tempo que vai ser necessário para recuperar esse tempo que foi perdido com relação às aulas, sobretudo na educação infantil. O Daniel José, que é deputado estadual lá em São Paulo, ele fala que essa defasagem, primeiro, a não possibilidade do aluno do ensino público ter as mesmas oportunidades que o do ensino privado, ele vai precisar, o aluno do ensino público, precisar de 9 anos para que ele possa atualizar ou chegar ao mesmo patamar que ele tinha até 2019. E um detalhe interessante, né? A gente está falando e pegando aí alguns exemplos de algumas cidades do estado do Paraná, ainda que não tenham plano de ação, isso depende de quem? Depende de uma movimentação da Secretaria de Educação Municipal, depende de uma movimentação e interesse do gestor público, do prefeito ou da prefeita, mas também na Câmara de Vereadores. E para isso, a gente pode trazer como exemplo a movimentação que a Câmara Municipal de Curitiba está tratando o tema. Então tem um vídeo da vereadora Indiara e que ela fala sobre a volta às aulas, que eu acho que é muito importante e muito interessante a gente ouvir, até mesmo como exemplo para os nossos vereadores aqui de São José. É o retorno às aulas. Eu tenho certeza que aqui todos os vereadores se preocupam com esse tema, com a educação, com o futuro das nossas crianças. Então, mais uma vez, eu peço o apoio de vocês, colegas, nesse tema. É um tema que está sendo discutido a nível nacional, né, no Brasil todo, todos os estados, a gente está vendo aí essa discussão. Foi aprovado há alguns dias na Câmara Federal o projeto que considera educação como essencial, que nós aprovamos já aqui em fevereiro, e daí ele foi para o nível federal também, foi aprovado e vai ser discutido no Senado. E é um tema que a sociedade civil está falando muito e está demandando da gente, né? A gente tem muitos movimentos de pais, de professores, discutindo esse tema e demandando, e eu entendo que esse retorno é urgente. No sábado, nós completamos aqui em Curitiba 400 dias desde a primeira interrupção das aulas em março do ano passado, então é uma marca significativa, mas preocupante, porque nós ainda não temos uma data e um plano concreto de retorno, né? A prefeitura fez um protocolo, começou, nós tentamos o retorno lá em 26 de fevereiro, mas as aulas foram suspensas novamente e a gente não tem ainda esse plano. Essa falta das aulas presenciais traz um outro problema agora, que é o seguinte, né? Há algumas semanas atrás, as aulas nas escolas particulares retornaram aqui em Curitiba, mas nas escolas públicas ainda não. Então, a gente chega aí numa situação e num problema grave, que é o aumento da desigualdade social. Nós sabemos o quanto é importante a educação e as aulas presenciais para as crianças. Nós sabemos que no Brasil a gente tem aí ainda muito que evoluir na educação. Alguns dados que nós temos são que apenas 50% dos estudantes atingem o nível mínimo esperado quando estão no 5º ano, em português e matemática. Quando chega no 9º ano, esses percentuais diminuem ainda para 30%, 20% em português e matemática. Então, e a gente sabe que nas escolas
públicas, esses níveis são menores do que nas escolas particulares. Então, nós não podemos deixar isso acontecer. Às vezes, nós temos iniciativas para reduzir a desigualdade, mas a principal iniciativa mais importante é a educação, né? E, nesse momento, é o retorno presencial das aulas para as nossas crianças. Então, eu peço o apoio de todos os vereadores na discussão e no engajamento em relação a esse tema. Vamos completar um mês que o nosso prefeito falou que as aulas só retornariam com a vacinação dos professores, mas qual é o plano? O que vai acontecer? Quando vão ser vacinados os professores? Nós não podemos deixar as crianças ficarem mais um ano sem aulas. Então, vamos voltar a discutir esse tema. Não é justo com as nossas crianças mais um ano aí longe das escolas e aumentar ainda mais essa desigualdade social. E é esse engajamento que eu peço. A minha colega Amália já falou sobre isso ontem. Ela está liderando aí a frente pelo retorno seguro à educação, e eu peço o envolvimento de todos os vereadores nesse tema, para que nós aqui em Curitiba possamos retornar às aulas de forma segura. Isso é muito importante para as nossas crianças. Muito legal a fala da Indiara. Eu me lembro que a gente falou sobre isso quando estávamos começando no Debate Pronto. Estava acontecendo alguma coisa, ou melhor, estava não acontecendo alguma coisa em São José dos Pinhais, ou foi naquela época do feriado, não sei qual feriado, que a Câmara Municipal aqui deu folga, deu ponto facultativo. Carnaval, se não me engano. Enquanto isso, a Câmara de Vereadores de Curitiba estava discutindo esse projeto, entre outros, mas sobretudo o projeto de transformar a educação num serviço essencial. Quer mandar mais um abraço aí, Marinho, para alguém? Eu tenho algumas perguntas aqui. Opa. Eu acho que vem bem de encontro com esses depoimentos que a gente assistiu agora aí, para a gente até fazer um fecho. Um é do Maurício Polakovski, que ele fala o seguinte, que além da necessidade, ele fala assim, boa noite, Debate Pronto, além da necessidade do aluno ter acesso a conteúdo para fins de formação de educação, existe a questão da saúde mental, né? E é uma verdade mesmo, Maurício, porque assim, nós enquanto adultos ainda nós temos a mobilidade, saímos para trabalhar, voltamos, vamos para a faculdade. Agora, a criança, ela fica só dentro de casa, porque ela não pode ir no parque, porque o parque está fechado, não pode ir no parquinho da esquina, porque também está fechado, não pode ir no supermercado, não pode ir no shopping. Não pode ir na casa do amiguinho. Não pode ir na casa dos avós, não pode ir na casa do amiguinho e também não pode ir para a escola. Então você veja, essa é a fase, se a gente pegar a educação infantil, é a fase de desenvolvimento intelectual e de formação dessa criança. E já faz mais de um ano, que essas crianças estão tolhidas, né, desse desenvolvimento. E isso pode ser notado, isso não é brincadeira que eu vou falar, pode soar como uma brincadeira, mas não é. O número de rompimentos e averbações de divórcio aumentou por conta desse momento da pandemia. Porque os problemas, obviamente que eles ficam mais também isolados, não, como é que se diz? Ficam em contenção, ficam ali no apartamento. Imagina uma família com 5 pessoas, 3 filhos, um cachorro, num apartamento. Tem problemas, é possível que isso acarrete numa briga, numa discussão, eventualmente até numa situação mais séria, né? E eu vou te falar, nós estamos falando num apartamento. Agora imagine nas classes menos favorecidas, aonde vivem dentro de um cômodo de 20 metros quadrados, ali o pai, a mãe, 3, 4 filhos, e aí sem oportunidade também de ter esse fôlego, né, da escola. E uma outra situação também, Schumacher, que eu acho que vale a pena se buscar. E se buscar os estudos aí dos problemas psicológicos que as crianças ou adolescentes estão enfrentando, nós temos aí vários casos que nós tivemos conhecimento de até suicídio, né, em razão da depressão profunda, né? Então olha o impacto. E aqui eu quero fazer um apelo também a você, pai, que como eu muitas vezes está lá fazendo outras 1000 coisas e está com o filho do lado fazendo aula, né? Não largue a tua criança sozinha lá, porque a professora fica do outro lado desesperada, pedindo para o filho, fecha o microfone, fulaninho, fecha o microfone, ciclaninho. E o piá está lá, a criança está lá, vai mexendo em tudo e quebrando. Então, um abraço muito forte aos professores que conseguiram, sobretudo professores do ensino básico, ensino fundamental,
educação infantil. Olha, é impressionante, só com muito amor para conseguir fazer aquilo. Dar aula online para criança de 3, 4, 5 anos é inexplicável, só com muito amor e paciência. A pandemia ela trouxe e desvendou os heróis, né? Exatamente. Tem os heróis da saúde, mas também tem os heróis da educação, porque o professor hoje, para dar aula em sistema online ou fazer essas atividades para ser encaminhada para o aluno, depois pegar essas atividades, fazer a correção, estar em sala de aula, é um herói, né? É um herói. Tanto do ensino estadual, quanto do ensino municipal, quanto mesmo da graduação, né? Tem mais uma pergunta aqui, mais um comentário aqui, Schumacher, que eu acho que é interessante, que é da Simone Steck, que ela fala bem assim: e como tratarmos então da possibilidade ou da necessidade do aluno, principalmente de ensino público, ter acesso à aula online, sendo que muitos não têm, inclusive, acesso à internet? É o que a gente estava falando com relação à falta de planejamento, né? Você veja, primeira coisa, vamos lá, somos nós aqui da equipe de educação do estado, ou do país ou do município. Vamos ter que fazer aula online, não dá para ficar em casa, não dá para ficar na escola, tá? Primeira preocupação é como fazer chegar a informação. Nós vamos fazer igual o São José, infelizmente, está tendo que fazer, porque não tem estrutura, mandando os exercícios? Não é a melhor ideia. Vamos fazer o quê? Vamos ter que fazer, construir uma rede de 4G, enfim, para fazer chegar nos rincões de São José dos Pinhais, aqui, que é um município que é quase um pequeno estado, né? Essa é a primeira preocupação, como fazer chegar a informação. E a internet, pouca gente sabe, é um direito constitucional. O Marita aqui, professor de constitucional, vai me deixar de mentir. É tão importante hoje a informação e a velocidade da informação que a internet é um direito constitucional. Você que não tem internet, você pode ter quase como um marginalizado da sociedade, você fica fora de vários serviços públicos, você não tem acesso a boletim de ocorrência online. São vários os serviços que a internet hoje provê e que se você não tem, você fica deficitário. Cláudio Amaral fez uma outra provocação aqui, diante dos depoimentos que foram apresentados, que é no seguinte sentido. Olá, pessoal do Debate Pronto, Schumacher Marinho. A minha pergunta e o meu comentário é no seguinte sentido. O fato das escolas particulares terem ou não parado ou voltado de forma híbrida, e em contrapartida, deixa eu entender aqui, o fato das escolas particulares terem voltado à aula híbrida ou presencial e as públicas não agrava a desigualdade social? Então, assim, uma das grandes brigas que nós temos enquanto educador, enquanto professor, enquanto gestor da educação, é de que minimizar esse distanciamento entre aquele aluno da escola particular para o aluno da escola pública. E aí, no momento de pandemia, onde os nossos gestores deveriam estar preocupados também nessa diminuição dessa desigualdade, o fato de não ter aula presencial, o fato de não ter TV escola, o fato de não ter aula híbrida, está aumentando muito essa desigualdade, porque o aluno da escola particular está tendo aula desde o ano passado, desde março, e o da pública. E outro detalhe, né, que o Cláudio também pontuou e que acabei me lembrando aqui, a qualidade do aprendizado, né? O aluno da escola particular, ele está tendo conteúdo, ele está sendo cobrado no conteúdo e a qualidade da aula está sendo muito boa. Ou seja, ele está conseguindo uma absorção maior. Aquele aluno da escola pública, ele não está tendo a mesma qualidade, ele não está conseguindo absorver da mesma forma. Então, como que vai ficar isso daqui no decorrer da vida estudantil desse aluno, né? Eu acho importante a gente trazer que teve uma fala, lógico que foi tirado de contexto, mas do ex-ministro, enfim, o líder do governo, Ricardo Barros, que fez um discurso sobre a importância. Ele estava bem no discurso, o discurso dele até vai ao ponto, no sentido de voltar às aulas, no sentido de que é necessária a essencialidade do serviço público, da educação. Em dado momento ele foi infeliz e disse aos professores que não querem trabalhar. Não é isso, né? Tentando comparar com os caminhoneiros estão aí, os motoristas de ônibus estão aí. Não é nesse sentido. Os professores querem trabalhar. É preciso que exista um plano contingencial. Como que nós vamos trabalhar? Em que sentido que nós vamos trabalhar? Vai ter vacina ou não vai ter vacina? Mas o fato é que todos têm que ajudar, não só o governo, mas também os próprios professores, os pais
e todo mundo. Olha, eu recebi uma pergunta aqui, já que você queria provocar. Só enquanto você está pensando aí, eu vejo assim, não adianta a gente ficar passivo, gente. Eu acho que o gestor da educação ele não pode ficar passivo. Ele não pode ficar, vou ver o que vai acontecer, ou vou copiar um case de outra cidade. Não, tem que estar à frente, tem que estar discutindo, tem que estar trazendo os atores, tem que estar conversando com o sindicato, tem que estar conversando com os professores, tem que estar conversando com os pais, tem que estar pensando num plano de retorno às aulas, quais são as dificuldades em novas parcerias com outras cidades. O que não pode é depois de 1 ano e pouco, ou mais de 400 dias, como a Indiara falou no depoimento dela, mais de 400 dias e está lá passivo sentado, e sem estar preocupado com isso, sem estar se movimentando com relação a isso. Gente, 1 mês... Para nós que somos adultos, não tem um impacto tão grande para as crianças. 1 mês de falta de aprendizado é muito grande. E qual a preocupação nesse sentido? Me desculpa. Não, imagina. A pergunta aqui é até bem polêmica, do Alex Costa. Ele está dizendo aqui, eu acredito que nós deveríamos ter vacinado primeiro os motoristas de ônibus, primeiro os professores, enfim, todos aqueles que estão trabalhando. E não ter começado pela população não economicamente ativa ou com comorbidades ou os idosos. Polêmica, hein? Polêmica. E tem um outro detalhe que ele me fez lembrar, chutou o balde. Outra situação que ele fez me lembrar, né? Os professores estão no grupo 4. Eles vão começar a vacinação, estão finalizando o grupo 2 e vão começar com as pessoas com comorbidades. As pessoas com comorbidade vai dar aí no estado do Paraná algo em torno de 1.200.000 a 1.500.000 pessoas. Sabe quantas pessoas foram vacinadas até hoje no estado do Paraná? Acho que uns 2 milhões no máximo. 2 milhões e meio. Então, ou seja, é quase 50% do que já foi vacinado até hoje as pessoas com comorbidade. Então imagina, vai chegar nos professores quando? Em 2100. Em 2100. Tem que rever isso porque, em que pese seja um tanto quanto drástica a solução dada pelo Alex ou a sugestão, dá para encontrar um meio termo. Eu concordo com ele que, por exemplo, você ter um motorista de ônibus só porque tem 30, 40 anos e não é doente, não é vacinado, não tem lógica. O cara está exposto o dia inteiro ali no volante do ônibus dele. Ele tem que ser vacinado, cara. Olha o depoimento. O guarda municipal, o policial militar. Olha o depoimento do Dirceu, que ele fala que para voltar às aulas não pode, porque é risco tanto do professor quanto... E o ônibus? E os supermercados? Né? Quer dizer, ou seja, não é exposição também da mesma forma? Então, o que tem que ser feito, essas provocações que nós estamos fazendo, que nós pedimos ajuda aí dos colegas de nos ajudarem nessas provocações para que a gente possa trazer em discussão esses temas aí. E aproveitando, já vamos mandando um abraço aqui para o Wagner Fabro, Antônio Toso, quem mais aqui que tá? Patrícia Kuzma, Dirce Santos. Tito Nascimento. A moça da recepção da FAI, como é o nome dela? Cauane, Vera Rosa, Débora Chimin, obrigado Débora, Cobrem, vai junto com a gente sempre aqui. Sim. Tom Rodrigues, Acir Cardoso, quem mais que está aqui? Quero mandar um abraço para Débora Bortolotti, que é irmã da sensacional Amanda Bortolotti, que é minha sócia lá do Tecnologia e também trabalha com marketing. Débora Bortolotti, um abraço para você, também acompanha o nosso programa. Lenice, Clóvis Eiser, Elcio Krieger, Raulino, Tayane, que também é aluna, também acompanha nosso programa. Um abraço. O Fábio já falei aqui, Jean, lá do São Marcos, Edemir, lá do Marcelino já falei também. Eu acho que é basicamente... Tem muita gente aqui, cara, que estão mandando aqui. E hoje... Tá brincando aqui com o treco da educação, velho. Hoje é dia 30, né? Hoje é dia 30. Dia 30. Mandar um abraço pro seu Tacílio Pereira Melo, meu saudoso pai. Saudoso porque ele tá longe, não porque morreu. Aniversário dele hoje. Nascido em 56, quantos anos ele tem, então? Cara, eu fiz direito para não fazer conta. Não, calma lá. 56, vamos lá. 1950. Difícil, né? Sim. Parabéns, seu Tacílio. Seja feliz. Vários anos aí, várias primaveras. Beijão pro senhor. Ele acabou de me passar uma mensagem aqui que não é para falar a idade dele, porque senão vai se sentir constrangido, né? Para ele, para a mulher dele, o pessoal que mora lá em Apucarana, um beijão para vocês aí. Fechamos, Marinho? Fechamos, final do mês. O último programa do mês de abril, está passando muito rápido.
E para as minhas considerações finais, se você me autorizar... Calma, não fique bravo, você está muito nervoso hoje. Eu não estou nervoso, eu tô bem, até porque eu acho que é final de mês, né, cara? A gente vê que o salário não deu certo para a gente pagar todas as contas. Mas assim, o meu final de mês, ele acontece ali pelo dia 12, 13 ali. O salário termina. Exatamente. Gente, mas assim, o que é mais importante, a gente ouviu aí professores, ouvimos sindicalistas, ouvimos iniciativa privada, pública, políticos, né, que é o caso da Indiara, mas uma coisa assim, eu acho que ficou bem evidente. Primeiro, todo mundo quer voltar. Os pais, né, todo mundo quer voltar. Os alunos querem voltar. Outro detalhe que ficou também estampado é que precisa os alunos voltarem, né? Outra situação, as escolas, os professores estão na busca de adotar todos os protocolos possíveis para atendimento e para as possíveis infecções. É baixíssimo, pelo que eu estava pesquisando no estado do Paraná, baixíssimas as informações de contaminações por parte de professores, e quando houveram, não foi no ambiente escolar, foi fora e que acabou vindo, né? Mas foram poucos casos. E uma outra situação é da necessidade da vacinação dos professores. Eu acho que isso daí ficou latente em todos os depoimentos, e eu acho que o que nós temos que fazer, provocar, gente. Queridos gestores de São José dos Pinhais, secretário amigo Aldre Matoso, secretário de Educação, prefeita Nina, governador de estado, Ratinho, nós temos que sentar, temos que discutir. Eu acho que tem que apresentar um plano, os vereadores têm que apresentar planos aí de enfrentamento e de volta às aulas rapidamente, o mais rápido possível, pelo amor de Deus. Isso aí, Maninho. Obrigado mais uma vez, obrigado galera pelo tempo de vocês, e semana que vem estamos aí novamente. Um abraço. Tchau.